Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. A imprensa não comemorou nem lembrou, mas deveria. Os 20 anos da criação do cargo de ombudsman não é apenas uma façanha da Folha de São Paulo. Todos os grandes jornais deveriam alegrar-se com este avanço e, ao ignorá-lo, mostram como estão atrasados. O cargo de ombudsman, ouvidor, representa uma barreira à arrogância do jornalista. Fingir que esta arrogância não existe é uma arrogância ainda maior. A Folha de São Paulo e todos os 9 jornalistas que ocuparam a função estão de parabéns. Dia Mundial Sem Carro, início da primavera no Hemisfério Sul, abertura da Conferência da ONU sobre o Clima e mega estreia da Era da Estupidez em 40 países. Não se trata de uma superprodução de Hollywood, é uma veemente denúncia contra a estupidez da humanidade que não quer enxergar os perigos das mudanças climáticas. Este é um filme que pode ter um final menos infeliz desde que essa estupidez seja vencida. O picadeiro do circo corre o risco de transformar-se em mar de lama. A Fórmula 1 está vivendo o pior momento de sua história. Felizmente sem mortes, o episódio compromete dramaticamente a lisura de um espetáculo que ainda se autodesigna como esportivo. O banimento do chefão Flávio Briatore, sem que a Renault sofresse qualquer punição pela armação do acidente em Cingapura, escancara um jogo de interesses que ninguém até hoje teve a coragem de desmascarar. Este é um caso que a mídia não pode esquecer. Voltaremos a ele. O Congresso, ultimamente, não tem nos oferecido motivos de muita satisfação. Muito ao contrário. Mas a aprovação pelo Senado, em seguida pela Câmara, do projeto de lei 141 de 2009, que trata também da cobertura eleitoral pela internet, revela que o bom senso, afinal, começa a prevalecer na esfera legislativa. A satisfação é ainda maior quando se sabe que o projeto de lei que estava sendo elaborado no Senado era muito restritivo e o texto finalmente aprovado ainda contém cláusulas limitadoras, insensatas, mas em linhas gerais é liberal e contemporâneo. Este era o problema da versão anterior, que tratava um meio de comunicação ultramoderno com uma ótica antiga e retrógrada. Outro dado positivo que merece ser registrado. Desta vez, o Legislativo não se omitiu, como aconteceu com a lei de imprensa e a questão da obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo, remetidas indevidamente ao Judiciário. Quem faz as leis são os legisladores. Aos magistrados cabe apenas analisar a sua aplicação. Em algum momento, a Justiça Eleitoral será convocada para analisar o Decreto 141, mas a sua estrutura foi desenhada na casa apropriada, com os procedimentos apropriados. Uma das falhas que permaneceram na lei precisará ser corrigida de alguma forma, talvez pelo veto presidencial. A web não é uma concessão pública, não pode ser comparada com o sistema de radiodifusão. Seu funcionamento está mais próximo da imprensa do que da mídia eletrônica. De qualquer forma, já sabemos que a internet não ficará de fora nas próximas eleições. Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: Venezuela, Equador, Bolívia e Argentina, a imprensa está sob ameaça? Ao todo, foram 870 votos, 36% responderam que sim, 50% acham que não e 14% acreditam que a imprensa está sob ameaça, mas em termos. A pergunta desta semana é: a política brasileira sairá ganhando com o uso da internet pelos políticos? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela.
Pela primeira vez no país, a campanha eleitoral vai ganhar mais peso na internet. Porém, ainda há restrições. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei da reforma eleitoral com avanços nas regras para a campanha eleitoral na internet. Considero um avanço uma necessidade e até uma inevitabilidade. A internet é um território, por vocação, livre para a participação de internautas, para comunicação de notícias, de ideias, de programas por parte dos políticos, dos dirigentes partidários. É o reino da interação em tempo real. No rastro da bem-sucedida estratégia de Barack Obama nos Estados Unidos, os parlamentares se encantaram com as mídias sociais. Blogs e sites de relacionamentos são os alvos preferidos dos congressistas. E não é para menos. Com cerca de 62 milhões de usuários conectados na rede, somos o quinto mercado de internet no mundo. A internet ser livre não é desvantagem para ninguém. E não há outra opção, porque ela é livre, mesmo que a gente não queira, né? A internet não tem centro, não tem dono, não tem como controlar o fluxo de informação. Eu acredito que os excessos de liberdade, vamos supor, que às vezes causam ruído na internet, são melhores do que qualquer cerceamento de expressão, porque é justamente dessa fricção de mentiras, de boatos, etc. e tal, que as coisas são desmentidas também na mesma velocidade na internet. A partir da nova lei, é livre a manifestação de pensamento, desde que o usuário se identifique. E a Justiça poderá determinar o direito de resposta se o candidato se sentir ofendido. Além disso, os sites dos candidatos vão poder ficar no ar no dia da eleição. E mais, a lei aprovada pela Câmara determina que os debates na internet devem seguir as mesmas regras de rádios e TVs. Este formato recebeu críticas do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Para Aires Brito, a internet não deve ser equiparada às emissoras, que são concessões públicas. É pertinente a discussão desse território da internet pelo Congresso Nacional. O TSE atua num segundo momento, no momento da interpretação das leis acaso existentes ou no uso das analogias possíveis da internet com, por exemplo, a mídia escrita, a mídia impressa, sabido que a mídia impressa não é constitutiva de serviço público e não funciona mediante contratos nem de concessão nem de permissão. O principal medo dos políticos vem do DNA deles e de nós mesmos, né, que nascemos no mundo analógico, que é o controle, né? Os políticos estão acostumados a serem donos de canais de televisão, o que, diga-se, inclusive é ilegal, né? E eles controlam a informação, né? Eles têm assessores, eles têm advogados, né, que processam muitas vezes os jornalistas e pensam que controlam a informação. Hoje isso é impossível, acabou, este mundo já acabou. E tem gente que ainda não acredita que ele acabou. Esse que é o conflito deles. A liberdade de expressão na internet, contida no projeto que vai ser submetido à sanção do presidente, recebeu o aval de Lula antes mesmo de chegar à mesa de trabalho. Eu acho que a eleição não pode ser uma coisa, sabe, que cause tanto medo a algumas pessoas que queiram proibir. Nós brigamos a vida inteira por liberdade, sabe, política, liberdade de organização partidária, liberdade de expressão, liberdade de comunicação. Você começa a trancar isso, eu acho que, sabe, tem que ser livre mesmo, porque é importante as pessoas saberem, sabe, quem é candidato. Participam desta edição em Brasília o senador Eduardo Azeredo, um dos relatores da reforma eleitoral. Aqui no Rio, o cientista político do IUPES, Marcos Figueiredo, e em São Paulo, o jornalista Caio Túlio Costa. Você também pode enviar sua pergunta ou comentário pelo telefone, acessando twitter.com/obstv ou ainda através do nosso chat no site da TV Brasil. O endereço é www.tvbrasil.org.br/interatividade. Participe! Eduardo Azeredo,
senador pelo PSDB de Minas Gerais, é um dos relatores da reforma eleitoral, especialista em informática, foi presidente do SERPRO e diretor de empresas como a IBM e a BMS. Foi governador do estado de Minas Gerais. Senador, eu queria que o senhor nos explicasse, fazendo um pequeno retrospecto para situar bem o telespectador. Houve uma mudança, quer dizer, o Senado vinha numa tendência um pouquinho mais restritiva e, de repente, ele se abriu e realmente praticamente aceitou as reclamações que o próprio segmento da internet fazia. Eu gostaria que o senhor explicasse essa evolução. Boa noite, Dinos. O que eu quero lembrar é que, na verdade, a lei já existe. Você já tem uma lei que tem um texto em relação à rádio, jornal, televisão e que tem as suas regras também já fixadas para a internet. O que aconteceu? O Tribunal Eleitoral, ao fazer a regulamentação do que estava previsto, igualando a internet à rádio e televisão, ele então regulamentou que só se poderia usar a internet nos sites dos próprios candidatos. Então, essa é a situação de hoje, antes da lei. Ou seja, você tem a restrição apenas para sites de candidatos. O que aconteceu? A Câmara, então, fez algumas alterações. Por exemplo, permitindo a doação via internet, que democratiza as contribuições eleitorais. E ela pegou e modificou esse aspecto da ligação com rádio e televisão, apenas mudando um pouco eu diria, o número dos artigos, as coisas assim. Quando chegou no Senado, ela foi discutida nas comissões, tivemos audiências públicas. Esse assunto não foi levantado, não foi discutido através de nenhuma das 110 emendas apresentadas pelos senadores. Aí, de repente, se descobriu, olha, o Senado está censurando a internet, o Senado está equiparando a internet à rádio e televisão. Quando não foi o Senado que fez isso. Isso veio lá de trás. Já vinha na lei atual e foi mantido pela Câmara e, na ausência de emendas, foi mantida por nós, senador Marco Maciel, e por mim, da mesma maneira, essa parte inicial. Feita a discussão, eu acho que faz parte do processo parlamentar você discutir, ouvir e, democraticamente, buscar a melhor solução. Eu sempre defendi a liberdade na internet. São algumas coisas que acontecem, às vezes, assim, muito simples, assim, internet livre. Ué, quem é contra? Todos são a favor. Né? Então, não é uma eu pude dizer isso no meu discurso, que era uma discussão sobre um falso dilema, porque todos são a favor da liberdade na internet. Agora, o que eu estava desde o princípio insistindo é que nós não podíamos deixar a legislação sem uma menção específica, porque senão ia prevalecer a opção do Tribunal Superior Eleitoral. E que foi o que eu expliquei no meu discurso final, e os senadores entenderam, e da minha parte também, evidentemente, eu acabei fazendo algumas alterações finais para deixar bem claro o que já tinha colocado antes numa versão, e que os blogs, que os twitters, que o Orkut, que mensagens eletrônicas, que as mensagens de internet, de telefone celular, isso tudo estaria liberado. Então, esse que foi o ponto fundamental, de deixar clara a opção por um uso irrestrito. Porém, com 2 pontos. Vedado o anonimato, porque isso está na Constituição brasileira. Depois eu falo um pouco mais sobre algumas pessoas defendendo Senador, o anonimato, que eu acho muito estranho. Vamos interromper um minutinho só para a gente ouvir os outros participantes. Caio Túlio Costa foi o primeiro ombudsman da imprensa brasileira, trabalhou na Folha de São Paulo durante 21 anos, foi um dos fundadores do UOL, do qual foi diretor-geral até 2002, ex-presidente do IG, atualmente é consultor da OI e professor de ética jornalística. Recentemente lançou um livro muito importante chamado Ética, Jornalismo e Nova Mídia, uma moral provisória. Caio Túlio Costa, como é que você vê essa nova situação? Já temos um status quo novo. Como é que você vê já a participação da internet nas próximas eleições? Eu vejo com muito otimismo e com alguma apreensão, Diniz. Eu acho que a gente não pode esquecer que o TSE vinha legislando o que ele não deve fazer
e definiu o uso da internet até a última eleição. Com essa novidade, é uma grande novidade, quer dizer, eu acho que os pontos positivos da nova lei estão aí, apesar de existirem tremendas restrições ainda e algumas incongruências, como, por exemplo, comparar a internet às concessões públicas, né? O meu receio é que o Tribunal Superior Eleitoral, ao normalizar, ao criar as normas para a próxima eleição, queira de novo restringir a internet e desfazer o trabalho, ou algum do trabalho positivo que já foi feito na Câmara. Então eu vejo também com alguma apreensão, eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que o nosso Congresso sofre daquela fúria legisferante, né? Então eles tendem a regular tudo. E tendem, inclusive, até a tentar regular a internet. Ou dizer, ela é livre, como se ela não fosse naturalmente livre. Como se as pessoas não pudessem usar esse mecanismo para, inclusive, driblar as ações das próprias censuras. Não fosse isso, nós não teríamos as notícias que tivemos ultimamente do Irã, de Mianmar, da China, não teríamos o blog que ultrapassa a censura em Cuba, enfim. A internet ela é completamente livre, ela consegue sair por fora desses mecanismos todos e dessas tentativas de restrição. Eu espero realmente que o presidente Lula vete o artigo que compare a internet às concessões de radiodifusão e queria já lançar aqui um apelo, inclusive pedir aí a vigilância do senador, que também já foi contra a internet, já tentou regular a internet muito mais do que é possível, né? No sentido de ficar atento ao que o Tribunal Superior Eleitoral pode vir a fazer, inclusive contra essa lei. Daqui a pouco nós vamos ouvir o que o senador tem a ponderar quando o Caio Túlio o mencionou, mas primeiro Marcos Figueiredo, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, é diretor de pesquisa do IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, onde coordena o Laboratório de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública, o DOCSA. Marcos Figueiredo, sua visão política, né? Como um cientista, ouvimos um político que participou ativamente do processo, ouvimos um jornalista que tem uma experiência privilegiada, porque o Caio Túlio praticamente criou a internet, um grande portal da internet, e foi ombudsman de um grande jornal impresso, portanto ele tem uma visão dupla extremamente importante. Eu queria então agregar a sua opinião. Vamos. Veja bem, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz com a aprovação, apesar das críticas que se pode fazer, porque há muitos anos que o Legislativo vota uma legislação que favorece o eleitor. Porque nas anteriores sempre foram mudanças na lei eleitoral restringindo a circulação da informação. E, portanto, nesse particular, eu tenho que parabenizar os senadores e deputados aí. A opinião pessoal de cada parlamentar não é relevante no momento a partir da aprovação. Por quê? A maioria preferiu um certo caminho e esse foi aprovado. Ótimo. Assim, a preocupação do Caio eu acho importante porque o TSE tem a tradição de normatizar o resultado da legislação. O que a legislação está oferecendo aos partidos e aos eleitores. E, neste momento, ele pode, sim, por analogias, fazer restrições. Tá? Há um problema aqui que eu acho, do ponto de vista político, extremamente delicado. A internet, assim como nós, pessoalmente,
somos capazes de mobilizar grupos de pessoas para o processo eleitoral. Eu tenho, na minha experiência de analisar pesquisas sobre o processo eleitoral, alguns casos extremamente paradigmáticos que têm a ver com a mentira durante o processo eleitoral. Tem uma política de Niterói, por exemplo, que há uns 10 anos atrás plantou-se uma mentira sobre ela e 4, 6, 8 anos depois, analisando pesquisas em Niterói, esta mentira permanecia na população como verdade absoluta, por absoluta falta de possibilidade que da contradição, da descoberta. E esse é um problema sério que a internet pode causar. Ou seja, você espalha uma mentira, a torna, aspas, verdadeira, usando a tática nazista da repetição da mentira, e como é que o tribunal vai coibir esta prática fraudulenta? E pela via livre da internet é praticamente impossível. Apenas o atingido é que vai ter possibilidade de reagir. Vamos ver. Vamos fazer uma pausa, mas voltamos já com o senador Eduardo Azeredo fazendo as suas ponderações. O Observatório da Imprensa está de volta e hoje debate a importância da internet na campanha eleitoral. Agora sim, o senador Eduardo Azeredo. Sim, o que eu quero insistir então é que realmente o projeto que foi da Câmara para o Senado é que repetia a legislação comparando com rádio e televisão. As correções foram feitas no Senado e depois a Câmara manteve exatamente esses pontos da internet. Pena que alguns a Câmara não manteve. Por exemplo, a questão da permissão para propaganda paga nos sites noticiosos, nós tínhamos introduzido no Senado. Eu até tinha proposto para todos os cargos, mas numa reunião de liderança se chegou à conclusão de fazer uma experiência com o cargo de presidente da República apenas no primeiro momento. Isso não prevaleceu, não tem jeito mais, porque a Câmara não aprovou. A questão, portanto, de uso da internet, ela vai ficar realmente bem mais presente. Nós mesmos já estamos usando, evidentemente, eu tenho já há mais tempo o meu informativo eletrônico, que eu mando para um cadastro que tenho de endereços de e-mails. Tenho também o Twitter, que é o Azeredo Senador. Eu não pude usar Eduardo.Azeredo, porque já tem gente usando aí. Então eu tive que usar Azeredo Senador no meu Twitter. Outros meios, como o próprio site, isso tudo nós já vamos usando. E a tendência é aumentar. Agora, existe realmente uma questão muito superficial nessa discussão sobre internet. E aí muita gente vai e fala que é a favor disso, daquilo, sem saber o que está acontecendo. Agora, eu digo especialmente no meio parlamentar, um pouco na imprensa também. Às vezes algumas pessoas da imprensa vão naquele fenômeno assim da boiada. Alguém fala uma coisa, todo mundo vai atrás. Então se disse isso aí, que o Senado estava querendo censurar a internet, que o Senado queria criar controles, quando na verdade não era isso. O Senado aperfeiçoou o que tinha vindo da Câmara. Mas eu tenho comigo aqui, James, eu quero só dizer, até porque na hora que o Caio falou a questão de que no passado eu já quis até controlar a internet, eu nunca quis controlar a internet. Eu tenho uma fusão de projetos, que é o substitutivo, que foi aprovado pelo Senado em julho do ano passado, que está na Câmara e que prevê crimes na internet, que prevê punições para quem cometer crimes, tipifica os crimes, dá condições à polícia, à justiça, de chegar em quem está cometendo o crime, com o chamado IP, o Internet Protocol. Se não aguardar, se o provedor não guardar esse registro do IP, só o registro, não tem nada de conteúdo, evidentemente que é muito mais difícil. Eu estive no Mato Grosso do Sul, falando na Universidade Federal, na última sexta-feira, exatamente mostrando isso. As pessoas do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, querem que nós tenhamos no Brasil uma lei como essa, que dê condições de chegar aos culpados. Agora, o que acontece é o seguinte, se nós não tivermos, vou só estender um pouquinho mais ainda, se nós não tivermos realmente uma autorregulação, aí o que vai acontecer? Realmente o legislador acaba sendo chamado. Eu estou comigo aqui com a matéria da Exame, agora recente, sobre a Wikipédia, cada vez maior e mais fechada.
A imposição de controles para a edição de conteúdo da Wikipédia sinaliza dúvidas sobre o futuro da enciclopédia aberta. Isso quem está dizendo é o Jimmy Wales, fundador da Wikipédia. O que aconteceu? Ele percebeu que a Wikipédia começou a perder credibilidade. Então agora ele já está buscando alternativas, especialmente sobre pessoas mais conhecidas. Aí vai artista, vai político, vai todo mundo, porque é um festival de bobagem que às vezes acontece e sem responsabilidade. O mesmo se repete com os blogs. Os blogs também, eles aceitam qualquer tipo de comentário. E aí eu quero voltar naquilo que eu disse, que eu vi outro dia alguém defendendo, um jornalista defendendo o anonimato. Ah, tem que ser anônimo mesmo, não tem jeito de checar. Não é verdade, você pode checar pelo na questão da carteira de identidade, pode checar pelo CPF. É só você fazer essa exigência e interligar o cadastro. Dá trabalho? Dá. Simples, não é. É difícil? É. Agora, dizer que é impossível, não é. A Wikipédia está mostrando isso aqui. E mais, eu estou aqui com 2 recortes também, Jimmy, da semana passada. 2 grandes órgãos de imprensa, está aqui. TV Globo restringe o uso de blogs, Twitter e outras redes sociais. Ela divulgando um comunicado interno na semana passada para os seus jornalistas. E a Folha senador, criando regras para os jornalistas. Aí já é um caso diferente. Aí é um problema de política interna, algumas empresas de conglomerados de comunicação querem que os seus contratados se comuniquem, digamos, na sua mídia, de acordo com, digamos, aquilo que eles expressam no veículo de maior penetração. Eu tenho a impressão de que aí esse caso já foi um pouquinho diferente. Mas eu só queria trazer uma pergunta do telespectador, que ele está doido para participar, é o Ricardo Silva, da Bahia. Ele pergunta ao Caio, um pouco pegando como gancho o que disse o Marcos Figueiredo, será que o cidadão pode escrever realmente tudo o que pensa sobre os políticos na internet? E as ofensas como ficam? E aí eu acrescentaria, e o caso desta política do Estado do Rio, que, digamos, foi caluniada e não conseguiu desfazer, digamos, a imagem que se colou nela durante tanto tempo? Bom, Diniz, eu acho que eu queria emendar também um pouco no que disse o senador Azeredo, que é o seguinte, eu trabalho com internet desde 1995, quer dizer, desde que nasceu a internet comercial no Brasil. E nós nunca tivemos problemas nos 2 grandes portais nos quais eu trabalhei com a possibilidade de saber da onde que veio determinado crime quando você tem os e-mails ou as comunicações ou os posts que estão ligados a qualquer crime que tenha sido cometido na internet. Então, os provedores têm colaborado de forma eficientíssima, tanto com a justiça ou com a polícia via judicial, para levantar esses dados. Então, esse problema do crime não existe, desde que você consiga chegar no provedor com alguma informação que permita que ele levante da onde que veio aquela pessoa, ou enfim, aquela conexão que permitiu o crime ou a contravenção, ou mesmo ter falado mal de alguém, ou ter usado, ter xingado, enfim. Isso é absolutamente normal e os provedores e as empresas de telecomunicação têm sido muito solícitas a esse respeito, né? Agora, em relação à questão do anonimato, que é evidente, isso é uma questão constitucional, você não tem como evitar. As pessoas podem estar anônimas na internet e podem escrever o que quiserem na internet. Cabe aos veículos, ao blogueiro, ao candidato com a sua página, ao candidato que está no Twitter, estar vigilante em relação a isso, colocar os filtros em relação aos palavrões, etc, etc, etc. E cabe também às pessoas que foram atingidas, tanto buscarem a reparação via judicial, isso existe e a lei está aí para isso, e o nosso Código Civil, nosso Código Penal dá conta disso, né? E muitas pessoas têm conseguido isso, muitas vezes até no sentido de retirar da própria rede aquela informação, mas o problema é que a realidade que nós estamos vivendo é extremamente diferente da realidade do meio de comunicação tradicional, broadcasting, que é
comandado e administrado por poucos. Nós estamos numa rede mundial onde as pessoas, cada pessoa pode administrar o seu conteúdo. Portanto, essa é uma realidade extremamente nova, extremamente diferente. É uma realidade de multicasting, não é uma realidade de broadcasting. Não é uma realidade unilateral como é, neste momento, essa televisão. Nós estamos aqui produzindo, falando, e isso está chegando lá nos telespectadores. Na internet chega e volta, e vai para milhares de pessoas. Mudou, isso é uma revolução, é uma mudança estrutural. Não é mais uma nova mídia. E nós ainda não temos elementos para controlar isso. Caio, pelo chat, o Marcos Vinícius de Almeida faz uma pergunta aqui para Marcos Figueiredo, que eu acho extremamente importante. Podemos pensar na internet como uma ferramenta capaz de diminuir as disparidades entre os grandes e pequenos partidos na guerra eleitoral? Ah, sem dúvida, com certeza. Como? Os pequenos partidos, digamos assim, né, terão que se municiar de competência e imaginação para usar essa rede livre e praticamente gratuita. Essa é a grande questão, né? E, aliás, como tem sido usado no resto do mundo, foi usado aqui na última eleição aqui no Rio de Janeiro, no segundo turno principalmente. O crescimento do Gabeira deve-se muito à utilização da internet, no, aspas, boca a boca eletrônico, né? E a mobilização das pessoas, tá certo? Então, agora, de saída, eu queria continuar com a ideia que o senador estava levantando, e o próprio Caio também levantou, da impossibilidade, ou quase impossibilidade, de pegar o fraude, né? A fraude. Eu sugiro ao TSE que imediatamente converse com o Google de como captar na rede, que o Google faz isso instantaneamente, né, assuntos que podem ser de interesse da lisura da eleição. A melhor ferramenta para acompanhar a eleição é através de um sistema tipo Google. E o Google pode servir ao TSE uma ferramenta para coibir os abusos e as fraudes. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta para discutir os limites para a internet nas próximas eleições. Senador Eduardo Azeredo, com todas as facilidades e os recursos da internet, como evitar que, digamos, um candidato ou um partido com mais recursos, evidentemente, melhore o seu ferramental digital em detrimento de um candidato ou de um partido sem tantos recursos? Quer dizer, a disparidade vai continuar sempre, ou não? Ela vai diminuindo, né? Porque, evidentemente, nós temos no Brasil ainda 90% das pessoas têm acesso à rádio e televisão, mais de 90%. E computador é 30%, é menos de 30% ainda. Está avançando muito, rapidamente, mas é menos de 30%. E está muito concentrado nas classes média e alta. Por isso é importante esses programas de redução de impostos em computadores, o preço em si está caindo. Então existe uma inclusão digital muito importante. Agora, é evidente que uma diferença sempre vai ter. Um partido que tem mais recursos vai poder contratar marqueteiros ou entendidos em computação de melhor nível, digamos assim. Mas a diferença vai diminuindo, seguramente que vai diminuindo. É muito importante lembrar, em cima da questão que foi colocada aí de como se defender, que um projeto que foi também aprovado pelo Senado e mantido pela Câmara, uma emenda, foi do senador Mercadante, foi complementada por mim, ela diz respeito a que o candidato continua com o site até o dia da eleição. Então, no seu site, o site oficial do candidato, ele vai poder rebater qualquer acusação ou alguma coisa errada que certamente vai acontecer. Eu acho que a campanha vai baixar o nível, seguramente vai baixar sim, por força dessa liberdade maior que as pessoas terão. Mas, além do site, eu complementei com o blog, com o Twitter, essas coisas todas. Agora, só ainda completando um pouquinho, o Caio, eu concordo com ele
É verdade, os grandes provedores têm colaborado com a justiça, sim. Agora, essa realidade é mais em São Paulo, onde existe um acordo com o Ministério Público, não é a realidade de todo o Brasil, não é a realidade de todos os provedores no país todo. Por isso é que é importante que você tenha a definição em lei. O IP é como se fosse o telefone, o número de telefone. É exatamente um caminho, é o que a gente chama na vida real de um indício. Então, não é fácil também, não. Quando você está em lan house, aí não tem jeito. Quando está em rede, você chega na rede, mas não chega no computador próprio. Então, são vários dificultadores. Mas, por outro lado, você abre o caminho. Então, é muito importante, sim. Eu acho que a internet, ela vai entrando no dia a dia. Eu não me canso de lembrar que ela é rádio, é televisão, é jornal, é correio. E ela precisa ter uma inserção maior, ou seja, aumentarmos a inclusão digital para que ela seja presente em todo o Brasil e não apenas em algumas classes. Caio Túlio Costa, eu queria que você explicasse para mim e para o telespectador como é que fica a questão do debate eleitoral. Quer dizer, um portal vai fazer um debate com os candidatos a presidente ou a governador, tem que chamar todos, divide em duas edições, primeiro chama um grupo, depois chama outro. Como é que vai ficar a questão do debate, que, digamos, é o ponto culminante do processo eleitoral, e isso ainda não está muito claro? Não, ele vai ter que fazer como faz a televisão, vai ter que chamar até um tanto específico, e pode dividir, enfim, mas ele tem que fazer exatamente como faz a televisão, a não ser que isso seja vetado, né? Agora, o fato que eu acho, Diniz, o mais importante é o seguinte: a internet é diferente de televisão. E mesmo quando nós, na internet, fazemos um debate, como fizemos, por exemplo, no IG nas eleições passadas para prefeito, igual ao da televisão, nós estamos apenas repetindo um jeito tradicional de fazer. Eu acho que o debate de candidatos na internet deve ser muito mais diferente do que ele é na televisão, tem que ser muito mais criativo, tem que usar muito mais os meios interativos. Portanto, eu temo que essa lei, de alguma forma, possa restringir essa criatividade. Tem aqui uma pergunta de Fábio Dutra, de Brasília, para o professor Marcos Figueiredo. Será que essa liberação da internet não favorece apenas uma elite que está incluída no mundo digital? Aparentemente, podíamos dizer que sim. Mas, na verdade, essa elite incluída, né, ela não é suficiente para virar nenhuma eleição por um lado ou para o outro, porque ela em si é dividida em termos de preferência política, não é isso que vai alterar a eleição, porque a eleição vai ser resolvida em dois lugares, na televisão e no rádio, como sempre foi, no período que estamos vivendo, de democracia de massa, tá? E com a mobilização das militâncias dos principais candidatos. É aí que vão ser resolvidos e será resolvida a eleição, disso não tenha dúvida. Não é ainda o momento da internet ter o peso que teve a internet na campanha dos Estados Unidos, que é outra realidade. Não vamos... Pois é. Então, deixa eu fazer uma rápida pergunta sobre a questão americana. Quer dizer, todo mundo louva a utilização altamente eficaz e inteligente da internet pela campanha democrata, de Barack Obama, mas, de repente, meses depois, não é? Ele está com um problema de dificuldade para aprovar o seu programa de saúde e a coisa reverte, quer dizer, a internet não conseguiu segurar, digamos, o apoio a ele numa questão vital, numa questão crucial, de conteúdo já bem de consistência, né? A internet, lá nos Estados Unidos, o grande feito dela na última eleição americana, ela ficou em dois pilares: mobilização e recursos. A doação via internet não vai igualar a possibilidade de recursos para todos os candidatos,
mas vai melhorar bastante, sem dúvida nenhuma. A mobilização aqui no Brasil, ela ainda será, digamos assim, acanhada, porque, como lembrou o senador, apenas 28% da população brasileira tem acesso contínuo na internet. Faltam 72 milhões de pessoas. Nós estamos falando aqui de quantidade suficiente para resolver uma eleição que não será afetada, digamos assim, pela internet, como está a televisão e o rádio. De modo que eu acho que vamos ter que aprender a lidar com essa ferramenta. Agora, para daqui a 8 anos, mais 4 anos, mais 8 anos, 10 anos, não tenha dúvida que a internet, com a inclusão que teremos, ela será fundamental para os resultados eleitorais. Senador, nessa questão de recurso, né, de coletar recursos para a campanha eleitoral, nós temos tantos problemas, toda hora aparece negócio de caixa 2, aparece recursos conseguidos irregularmente. Como é que nós vamos resolver esse problema numa rede tão ampla, tão difícil de controle? Como é que vai acontecer? Como é que vai se resolver essa questão da coleta de recursos para a campanha eleitoral? Nós não discutimos nessa lei a questão, por exemplo, do financiamento público de campanha. Isso ficou para uma reforma política mais ampla. Eu acho que é um dos caminhos que nós temos. Agora, é evidente que o financiamento público também tem um lado negativo, é você gastar um dinheiro com a campanha dos partidos, aí alguém vai dizer que esse dinheiro pode ser gasto de outra forma. Agora, na internet, como funcionou nos Estados Unidos, eu acho que eu estou de pleno acordo com o que o Marcos colocou aí, realmente nós não podemos também exagerar na importância da internet. A internet vai aumentar de importância, mas é isso mesmo, eu concordo com o que ele colocou. Vamos aos poucos tendo essa influência. Do ponto de vista financeiro, portanto, nós vamos ter mais capacidade, vai ser uma questão mais democrática. Agora, é evidente que o brasileiro não é assim tão chegado à política como nos Estados Unidos aconteceu na eleição de Obama. Eu quero te dar o exemplo aqui, por exemplo, do Atlético Mineiro, que não é o meu time, eu sou do América Mineiro, campeão da Série C, mas eu quero dizer do Atlético Mineiro. O Atlético fez uma campanha ampla de conseguir recursos dos torcedores doarem. No primeiro momento, muita gente doou, depois escasseou, não foi sucesso. Então, eu também não ponho fé que vai ser vai ser um instrumento novo, vai democratizar, mas não vai igualar realmente as campanhas, não. Vai ser um novo meio. Caio Túlio, o nosso telespectador Mauro Ferreira da Silva, de Campo Grande, em Mato Grosso, ele pergunta sobre, justamente nessa questão de doação de recursos e fundos e financiamento, o candidato pode oferecer algum tipo de brinde ou vantagem para os eleitores via internet? Isso não configuraria um crime eleitoral? Isso não está regulado, eu não sei, isso é uma boa questão. Aí sim... Há uma brecha? Para o TSE, né? Há uma brecha para isso? O senador... Não está regulado. Esse é um buraco negro, realmente não fala se a internet você pode fazer na internet um outro tipo, né, digamos. Não, é claro que você não pode dar brinde não pode, a lei é determinativa nesse aspecto. Brinde não pode não, mesmo que seja pela internet. Mas, sei lá, digamos que algum outro tipo de invenção que você tenha, que através da internet você pode dar um maior espaço aqui e ali, isso realmente ficou em aberto. Mas brinde não pode. Caio, diga uma coisa, você está feliz com esse avanço, não é? E quais são os perigos que nós temos com relação a certas aberrações que a própria dinâmica dos meios digitais podem empurrar o processo, desvirtuar? Você vê algum perigo? Não, eu não vejo nenhum perigo. E as aberrações serão corrigidas na própria rede. Por exemplo, o exemplo da Wikipedia que o senador Eduardo Azeredo nos deu. Enquanto que na Enciclopédia Britânica você só vai poder corrigir os erros, e ali há uma média de 3 erros por página,
quando foi impressa uma nova enciclopédia, na internet, na Wikipedia, você pode corrigir os erros imediatamente. E esse conjunto de pessoas em rede, concertadamente, vai fazendo essa correção. Portanto, eu não tenho o menor receio das aberrações, elas fazem parte da internet, elas existem, mas elas podem ser e são corrigidas online, imediatamente, com o concurso, com o trabalho de milhões de internautas. Eu acho também que enfim, não vai ser um estouro a internet nessas próximas eleições, porque vai ser a primeira eleição que o Brasil vai enfrentar com internet razoavelmente livre. Mas vai ser um aprendizado fantástico. E acho que o fator de mobilização dela vai ser extraordinário, extraordinário. E as pequenas candidaturas vão se beneficiar muito disso, sem dúvida nenhuma. Mas quanto às aberrações, Diniz, não tenha receio. O próprio meio as corrige. Sim, o Dom Pedro II já dizia que os males da imprensa serão corrigidos pela própria imprensa. Isso no final do século XIX. Agora, então, a internet muito mais rápida, ela será capaz de se autocorrigir, esperamos. Agora, Marcos Figueiredo, uma avaliação do cientista político, quer dizer, já existe digamos, massa crítica na academia para examinar o papel da internet, as possibilidades, em suma, já se tem uma avaliação de como a internet pode ajudar a democratização e o próprio debate político. Esse ponto é importante. Assim como a internet é nova, tá, os estudos sobre também são muito novos. Ainda não temos, digamos assim, essa massa crítica que você está levantando. Na pós-graduação, por exemplo, os centros de pós-graduação em ciência política, em comunicação e etc., tá, estão estudando internet sistematicamente, mas ainda não temos, digamos assim, aquele consenso mínimo sobre determinadas hipóteses. Ainda está tudo em aberto. Mas está tudo em aberto. Sabemos que é muito bom. Chegamos ao fim desta edição. Quero agradecer a presença do senador Eduardo Azeredo, do cientista político Marcos Figueiredo e do jornalista Caio Túlio Costa. Você também pode participar do nosso programa, envie o seu comentário ou pergunta em vídeo. Acesse o nosso site e participe. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.